Kingdom Come é uma realidade ou tudo não passa de uma grande trollagem de James Gunn? Essa semana James Gunn pegou todos de surpresa com uma postagem onde ele colocava lá, fazendo planos e uma imagem do Superman desenhada por Alex Ross de Kingdom Come, o Reino de Amanhã. Isso pode não significar nada, mas pode significar tudo, e eu vou contar pra vocês por que adaptar Kingdom Come talvez seja a coisa mais inteligente que a DC Studios pode fazer para poder modernizar seus personagens. Fazendo um rápido resumo aqui, Kingdom Come é uma história do túnel do tempo e que mostra literalmente o choque de gerações. Você tem literalmente a geração do Superman se transformando numa geração datada, antiquada, e uma nova geração de heróis que vai aparecer. Dito isso, Coringa chega em Metrópolis e comete 51 assassinatos, entre eles a Lois Lane. Antes que o Superman consiga confrontar o sinistro palhaço do crime, Magog, um novo herói dessa nova geração, muito mais impiedosa, muito mais violenta, faz as vezes de juiz, júri e executor e executa o Coringa na frente de todas as câmeras. Magog vai a julgamento e a opinião pública completamente do lado dele, entendeu? Vendo o Superman como um herói antiquado, que já não representa mais os valores que a sociedade precisa, e elegendo o Magog como novo defensor de Metrópolis. Superman fica tão chateado, tão revoltado com a situação que ele se impõe um alto exílio e vai para a Fortaleza da Solidão. Esse exílio praticamente dura 20 anos. Uma vez que o Superman se aposentou, todos os seus seguidores acabam fazendo a mesma coisa. A Mulher Maravilha volta para Temícera e pelo fato dela não ter conseguido trazer paz para o mundo dos homens, ela é destituída do seu título de realeza. Aquaman volta para Atlantis, Hal vai para as estrelas, Flash fica vivendo entre 1 milésimo de segundos em Central City, agindo de forma clandestina, enquanto Batman mantém sua cidade sob controle. Passados esses 20 anos, aumenta de forma gigantesca essa violência dessa nova geração de heróis, uma vez que, que você tinha a antiga geração que seguiu o Superman, essa nova geração segue o Magog, então todos eles vão se tornando extremamente violentos e sem ter a mínima preocupação com a humanidade. Ou seja, isso vira literalmente um caos e 20 anos depois a Mulher Maravilha se sente compelida a ir atrás do Homem de Aço para fazer com que ele saia de sua aposentadoria. Indo até a Fortaleza da Solidão, a Mulher Maravilha encontra o Superman que literalmente deu as costas para a humanidade. Ele chega a mencionar o Perry e a Lois como terráqueos, mas por mais que ele mantenha essa certa distância, você vê que a fortaleza ali virou uma grande fazenda. Ele está ali levantando trator, naquela maior pegada ali, Smallville. A Mulher Maravilha chama ele para ir até a parte onde ficam as telas da Fortaleza da Solidão e pede para ele ver o que aconteceu com o mundo. Ele vai e constata a hiperviolência dessa nova geração de heróis que causa até a morte do Parasita. Superman resolve voltar à ativa e uma vez que ele volta à ativa ele já vai direto para a ONU e faz um discurso que literalmente eles vão estar voltando para conviver com a humanidade, que eles vão aumentar suas fileiras, entendeu? E se for necessário, vão usar força. Superman vai atrás do Batman, entendeu? Para pedir a ajuda dele, e o Batman se nega, falando, cara, essa crise já existe há bastante tempo, e onde é que você estava? Entendeu? Superman praticamente pega a Liga da Justiça e de uma forma quase militar, cara, vai tomando espaço ao longo do globo, trazendo mais gente para sua fileira, entendeu? E os que não concordam em agir sob a tutela da Liga da Justiça são literalmente colocados em grandes campos de concentração que literalmente se assemelha àquela nave da Legião do Mal, cara, dos Super Amigos. Isso é muito surtado, muito bacana. Em contrapartida, do mesmo jeito que os heróis se aposentaram, os vilões também, uns se tornaram grandes empresários, outros se tornaram políticos, e liderados pelo Lex Luthor, eles criam literalmente uma frente de libertação da humanidade para lutar contra literalmente o sistema ditatorial imposto pelo Superman. O Lex Luthor ainda tem um as na manga, que é o Capitão Marvel, o Shazam, o Billy Batson, que ele está literalmente 20 anos ali recebendo lavagem cerebral. A situação literalmente vai saindo do controle, esse campo de concentração onde cada vez o Superman vai colocando mais criminosos, e nem sempre, porque é dúbio essa situação, e além ele tem a nítida constatação que ele está tendo muito mais presos do que literalmente seguidores, entendeu? A situação realmente vai fugindo ao controle, até que chega num ponto que você tem uma grande batalha envolvendo heróis, vilões, entendeu? E chega a seu ápice com talvez o confronto mais interessante entre o Superman e o Capitão Marvel, o Shazam, de todos os tempos. Isso é praticamente épico.
Então você imagina o que a DC Studios pode fazer, literalmente estendendo o Kingdom Come para literalmente 10 anos, como se fosse 1, 2, 3, e você vai literalmente produzindo alguns filmes de forma isolada, não só da mesma época, como contando histórias anteriores que levaram a chegar àquele ponto de ruptura. O que seria mais bacana aí, ainda, e por isso aí a melhor forma de adaptar, de modernizar esses personagens? Quando você pega, por exemplo, esse momento que a Mulher Maravilha vai mostrar o mundo pro Superman, que ele tá 20 anos recluso, imagina que seria muito foda que além dele estar vendo ali essa destruição causada por essa nova geração, ele veja também fome, crimes ambientais, né? Literalmente o mundo em ebulição, entendeu? Isso seria uma forma de você fazer com que o personagem, e aí todos os personagens da Liga, pelo fato de estarem aposentados, entendeu? Você assumir que esses personagens são datados, são ultrapassados, e fazer exemplo do Capitão América, julgar eles nos dias atuais. Isso ia fazer com que eles, de forma, ao longo dessas produções, iam ter a necessidade de se modernizar e entender que eles têm que brigar por pautas maiores, entendeu? Não dá pro Batman ficar preocupando só com o banco que foi roubado, pra Mulher Maravilha, que foi o símbolo máximo LGBT, se transformar numa personagem extremamente conservadora. E o grande problema gigantesco é você tirar doses cavalares do conservadorismo do Superman. Vai insistir no lance dele cair no Kansas, que é um estado extremamente conservador, pô, vamos pintar o Kansas então como é. Em vez de ficar pintando aquela cidadezinha quente, acolhedora como Smallville, vamos mostrar como se fosse aquela cidade lá de Footloose, cara. Lembra aquela cidade cafona pra caramba? Não deixava ninguém dançar, não podia fazer isso, cheio de regra pros adolescentes ali. Pra literalmente o Superman tá lidando com problemas atuais, racismo, machismo, homofobia, fome, desemprego. Literalmente o personagem, até pro personagem ter um viés até político, entendeu? Porque não tem como o Superman na Terra ficar alheio a tudo isso. O que seria meu grande medo nessa situação toda? Se ao invés de você querer atualizar o personagem e modernizá-lo, você fazer a mesma pegada do filme de 78, que por mais que é um filme icônico, entendeu? Ele se presta aquele trabalho ali, aquele papel de literalmente do sonho americano, de estabelecer o Superman como um grande herói americano. Tem uma coisa, por exemplo, que é muito complicada e eu fico com medo deles fazerem isso nessa reclusão de 20 anos do Superman, é quando você pega o gancho de 78, por exemplo, quando o Clark vai fazer seu treinamento na Fortaleza da Solidão, ele fica literalmente parte dos anos 60 e parte dos anos 70 longe de tudo. Superman, quando chega a Metrópolis, né, para agir como Superman no filme de 78, é um Superman que literalmente não viu a briga pelos direitos civis americanos, não presenciou a morte de Malcolm X nem de Martin Luther King. Ele não viu o fracasso dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã. Ele não viu a morte do Kennedy. Ele não viu o escândalo do Watergate. Superman de 78, quando chega em Metrópolis, é um Superman que quer o quê? Trazer os valores antigos, os valores da fazenda, os valores do cowboy, entendeu? Você consegue entender o sucesso que o Reagan fez nos anos 80, justamente por conta disso, né? Os valores antigos, os valores da fazenda, o cowboy americano, entendeu? Então isso me dá muito medo e por essa pegada. Você não pode perder essa oportunidade de ter esse choque desses personagens que tecnicamente, que infelizmente se tornaram um pouco datados, entendeu? Com a realidade do mundo atual. Automaticamente você ia fazer com que ao passar de cada filme fosse necessário uma atualização, uma modernização para esses personagens estar antenado com as bandeiras necessárias para os dias de hoje. Dedos cruzados para realmente Kingdom Come ser adaptado, porque você tem N situações incríveis, entendeu? Imagina todo mundo esperando um mega confronto do Superman, isso praticamente pro último filme, hein? Imagina, por exemplo, naquela pegada Endgame, você tem literalmente uma gigantesca batalha entre heróis e vilões, ainda com a cereja do bolo ali, o confronto mais fodástico entre Superman, Shazam e o Capitão Marvel. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!